Esse texto é interessante. Todo o livro de Atos Apóstolos é muito interessante, mas a partir do capítulo 6 nós vamos vendo que a igreja começa a se estruturar. Ela precisa de diáconos, ela precisa ter homens, né? Diria hoje homens e mulheres, naquela época era só homens, né? Mas homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com autoridade, com realmente desejo de servir ao Senhor. E a gente então começa a ver então essa primeira igreja, essa igreja primitiva, essa primeira paixão começa a se consolidar e fortalecer e se estruturar como uma instituição que deve ser. Assim a gente começa a olhar, ver Atos 8, uma estrutura se colocando presente, a missão acontecendo, saindo das quatro paredes, saindo de Jerusalém. Filipe vai para Samaria, começa a evangelizar Samaria, e aí Deus ainda não estava satisfeito, ele diz, é Samaria, mas é os confins da terra também, então vai agora para o deserto. Aí ele encontra o eunuco, que nós falamos aqui domingo passado, e o eunuco vai para a Etiópia e se torna o maior evangelista da Etiópia. Ele evangeliza a Etiópia sozinho. E nisso a gente começa a ver, então, que Deus tem propósitos na nossa caminhada. A gente pensa assim, poxa, que maravilha, a igreja está, né, diríamos nós hoje, está bombando, né? Está assim, fervorosa, está dando certo, está acontecendo, está tudo maravilhoso. Não. Não. Não está nada maravilhoso. A luta continua. E aí a gente vai para o capítulo 9. E 9, para mim, esse capítulo é um momento para que eu e você possamos perceber que servir ao Senhor e participar da obra do Senhor nem sempre são flores. O capítulo 9, ele fala de Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Parece um filme de horror, né? Do que é o texto bíblico propriamente. E a gente pensa, meu Deus, e a gente tinha esquecido de Saulo, que no capítulo 6 foi conivente, capítulo 7 foi conivente com a morte de Estevão, né? Capítulo 8 diz que ele ficou satisfeito com a morte de Estevão, e agora saía perseguindo os cristãos. Agora capítulo 9 nós vemos Saulo, que ainda, né, respirando ameaças de morte. E a gente pensa, esse homem é usado pelo diabo. Sim ou não? E esse homem vai a Damasco para prender os cristãos e levá-los presos de volta a Jerusalém para serem julgados e condenados. E para isso, então, ele pede cartas ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote, nessa época, é Caifás. Desculpe a palavra, mas é um pilantra, né? É o sumo sacerdote, mas é um dos caras mais corruptos que nós temos na história dos sumos sacerdotes. Pensa numa corrupção, é ele. Corrupção em pessoa. Ele pede as cartas para o sumo sacerdote, para Caifás, e vai a Damasco para prender os cristãos. Porque os cristãos foram passar férias em Damasco? Não, porque Jerusalém está insuportável. Porque os cristãos já não podiam mais permanecer em Jerusalém e tiveram que fugir para as cidades vizinhas. Damasco está a 200 quilômetros de Jerusalém. Eles fugiram para Damasco para fugir da perseguição de Saulo. E agora que a gente começa a entender no contexto histórico, começa a entender melhor o que nós estamos lendo. E esse homem, então, junto com os oficiais do templo, ou seja, são os soldados do templo, são os policiais do templo, com as cartas do sumo sacerdote, ele sai em marcha para Damasco, 200 quilômetros,
para prender os cristãos. Não é assim daqui a ali, 10 metros de distância, são 200 quilômetros. Ele sai determinado, eu vou prender aos cristãos. E aí nós temos uma das situações mais inusitadas da Bíblia, do Novo Testamento, com certeza. A conversão de Saulo. No meio do caminho, ele se encontra com Jesus. E aí vem a pergunta, mas Jesus não tinha o que fazer? Tinha que ser Saulo? Saulo, perseguidor da igreja, o homem violento, o homem que está perseguindo a igreja, que está matando cristãos. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e nós achamos que essa pessoa não vai ser salva em Cristo Jesus. Verdade? A gente às vezes olha para algumas pessoas e julga, essa pessoa não vai entrar no reino. E aí quando eu olho para Saulo, eu estou dizendo uma coisa que, não estou dizendo para vocês uma coisa que eu não sinta, eu estou dizendo uma coisa que eu mesmo sou desafiado. Quando eu olho para Saulo, eu falo assim, tinha que ser Saulo? Não podia ser outro? Saulo seria o pior dos piores. E é isso que Deus escolheu para fazer uma mudança. E quando eu olho então para esse texto, eu sou desafiado a pensar que Deus quer trabalhar quem eu gosto e quem eu não gosto. Quem me cai bem e quem não me cai bem. E Deus sabe melhor do que eu o que é o melhor. Porque eu olho pela aparência, eu julgo pela aparência, mas Deus não julga pela aparência. Deus julga o coração de cada um de nós. E Ele sabe, melhor do que eu e você, o que eu e você pensamos. Ele sabe, melhor do que eu e você, o que o outro está pensando. E Ele escolheu chamar a Saulo. Hoje, friamente falando, a gente pode dizer que nós temos o Novo Testamento graças a Saulo. Isso é contexto claro entre os comentaristas bíblicos, entre os historiadores, entre os exegetas. Se não fosse Saulo, provavelmente nós não teríamos o Novo Testamento. Saulo é desafiado a começar a escrever para as igrejas, para Tessalônica, aos Tessalonicenses, para Éfeso, aí aos Efésios, para Roma, aos romanos, e assim por diante. E aí nós começamos a ter o Novo Testamento. E depois das cartas de Paulo é que começam a surgir os evangelhos. Aí vem Marcos, aí vem Mateus, aí vem Lucas e João é o último. Olhando então para esse contexto, a gente começa a perceber o quanto nós temos que aprender com Deus. O quanto eu e você não sabemos. Achamos que sabemos, verdade? Mas não sabemos. Porque agora nós olhamos como que por um espelho, como dizia anteriormente, Coríntios 13. Mas então nós veremos face a face. E muito do que para mim e você hoje é dúvida, naquele momento vai ser claro, como o dia. E não haverá mais dúvidas no nosso coração. Quando eu olho para esse texto de Atos 9, eu penso numa palavra. Você certamente já ouviu muitos sermões sobre Atos 9, que é a conversão de Saulo, é a conversão mais estrondante que nós temos no Novo Testamento. Mas quando eu olho para a conversão de Saulo, eu penso numa palavra: tolerância. Tolerância.
Saulo, nesse contexto, a gente começou a vendo o início do capítulo, ele respira, diz aqui, né, ameaças. Então, Saulo, ele é o exemplo, né, a encarnação da intolerância. Saulo é a encarnação daquilo que ele odeia. A palavra pode ser forte, mas é a palavra que existe aqui. Saulo, ele odeia o que está acontecendo. E quando a gente olha para o capítulo 9, então é um convite para mim, para você, para fazermos uma imersão, para fazermos um mergulho na mente de Saulo. Saulo é um homem que ele está nesse momento respirando ameaças de morte contra os cristãos. Ele é a intolerância presente. Ele é intolerante a uma série de coisas que estão acontecendo. Diríamos nós hoje, xenófobo. Ele é xenófobo. Ele está lutando contra esses cristãos aí que se julgam pequenos cristos. E é interessante esse momento porque ele desenvolve uma intolerância tal que ele deseja a morte, porque o mundo diz que ele respirava ameaças de morte, ele deseja a morte dos cristãos. Não é fantasia, não é, é sentido figurado, pastor. Não, não. Ameaças de morte é porque ele quer matar os cristãos. Nesse momento, Saulo, ele começa a imergir em um mundo subterrâneo daquilo que nós diríamos seriam os piores sentimentos humanos. E ele está disposto a chegar aos piores conceitos e processos para chegar ao seu fim. Arrastar os cristãos de volta para Jerusalém, julgá-los e, se não renegar a Jesus, a morte. Esse é o desejo de Saulo. Mas Saulo é um homem de retidão. Saulo foi o melhor discípulo de Gamaliel. Saulo, ele nasceu na Cilícia, mas ele foi levado pelos pais para passar a sua infância, a sua juventude em Jerusalém. Ele passa a estudar aos pés de Gamaliel, o melhor e o mais importante rabino da história de Israel naquele momento. Saulo é destacado como um dos melhores alunos de Gamaliel, ao ponto de estarem preparando Saulo para ser o sucessor de Gamaliel. Todo mundo já apontava, Gamaliel está velhinho já, quando ele morrer, né? Saulo assume lugar. E a gente começa a pensar, mas é a mesma pessoa? O Saulo, fariseu de fariseus, que é devoto ao Senhor, que busca fazer o tio, a vírgula da lei, e agora perseguindo os cristãos. Porque ele entende que esses cristãos são heréticos. Ele entende que o Messias ainda precisa vir, não é Jesus. Ele entende que esses cristãos estão pervertendo a verdadeira lei do Senhor. Ele tem um coração reto. Ele tem, na sua prática, ele tem ali o desejo de fazer o melhor para Deus. Melhor para Deus, matando os cristãos, pastor, mas na concepção dele, ele acha que sim. Ele acha que o melhor é fazer isso que está fazendo. Ir lá e prender esses hereges, trazê-los para Jerusalém, para que Caifás, o sumo sacerdote, né, meu herói, né, julgue a eles e faça justiça, porque isso é absurdo. E aí eu olho para esse texto e eu vejo que Deus tem um propósito de trabalhar com cada um de nós. E Ele sabe as intenções
que passam por trás das minhas atitudes. A minha atitude pode ser ruim, como Saulo, mas eu posso ter boas intenções por trás disso. Ou a minha atitude pode ser boa e eu tenho más intenções por trás disso. Por isso Deus não julga a mim e a você pela aparência. Nós julgamos assim, esse está fazendo uma coisa legal, bacana. E Deus falou assim, não, olha a intenção que há por trás dele. Esse está fazendo uma coisa ruim, e é ruim. E Deus falou, não, olha a intenção que há por trás do coração dele. E Saulo então me desafia, para que eu não olhe, põe o óculos, e comece a julgar, esse é bom, esse é ruim, esse vai para o céu e esse vai para o inferno. Quem sou eu? Quem sou eu? Saulo me desafia a pensar que muitas vezes essa tensão que havia no coração de Saulo acontece hoje no coração de muitas pessoas, que desejando fazer o melhor para Deus, estão fazendo o pior para o ser humano ou para a igreja. Há uma tensão interior no coração de Saulo. E interessante porque para Saulo ir para Damasco, se você for um dia a Jerusalém, eu tive essa alegria de ir até lá, e a gente tem a saída, ainda existe a saída de Damasco hoje. Quando você sai na porta que vai para Damasco, a saída da cidade de Jerusalém, qual é a primeira coisa que você enxerga? O Gólgota, o Monte da Caveira, onde Jesus foi crucificado. Você olha para essa montanha, ela tem uma cara de caveira mesmo, tem olhos, tem boca. Você vê a face de uma caveira na montanha. Ele está indo para Damasco para seguir os cristãos. Ele olha e vê, ali Jesus foi crucificado. Ele continua. A caminho de Damasco, nesses 200 quilômetros, ele tem que passar pela Galileia, aonde Jesus fez o seu ministério, de onde Jesus vem. Ele tem que passar e pisar o solo que Jesus pisou. Imagine aquilo que começa a mexer com Paulo, que é Saulo nesse momento, ainda não é Paulo. Mais tarde nós vamos ver isso. E a gente começa a perceber aqui que Deus está trabalhando no coração de Saulo. A conversão de Saulo é uma daquelas poucas conversões que nós temos na história. Chama-se conversão de ruptura. Ele tem uma ruptura nesse momento. É a intolerância sendo conquistada. E aí eu olho para o texto e quem eu vejo em seguida? Ananias. Ananias, diz o texto que Ananias era um discípulo que estava em Damasco. Um discípulo. Nós pouco sabemos da história de Ananias. Pouco se sabe como foi a conversão de Ananias, como foi o ministério de Ananias em Damasco, como se deu o trabalho evangelístico de Damasco e onde Ananias participou desse trabalho evangelístico. Pouco se sabe dessa história. Mas nós sabemos pelo capítulo 9 que Ananias é um discípulo verdadeiro. É um discípulo do Senhor Jesus. E o que eu olho ao ver o testemunho de Ananias, eu vejo a tolerância. Se em Saulo eu enxergo a intolerância, a xenofobia que havia no seu coração nesse momento, em Ananias eu vejo a tolerância. A tolerância, o amor cristão, o amor ao próximo. Porque Ananias é um pouco retardado, debilóide, atrasado, não entende as coisas. Não, Ananias é esperto, sabe muito bem das coisas. Eu olho para Ananias, na verdade eu me
identifico muito mais em Ananias na sua, né, tentativa de conversar com Deus, né? Deus falando para Ananias, Ananias, se levanta e vai lá, você vai orar por um homem chamado Saulo de Tarso, né? E eu quero que você abençoe a vida dele. Aí Ananias, né? Ó Deus, seguinte, não sei se o senhor está sabendo aí, né? Eu tive umas conversas de WhatsApp aí, né? E o que eu estou sabendo é que o bicho está pegando, né? Esse Saulo aí está vindo para cá, para Damasco, né? Pegou as cartas aí do sumo sacerdote, né? Vem para prender os camaradas aí, os nossos companheiros, cristãos e cristãos que fugiram de Jerusalém. Não sei se está pegando aí, né? Wi-Fi, né? Wi-Fi aí no céu aí, como é que você está vendo na internet aí, mas, ó, dá uma olhada aí no blog aí, no site aí, e vê aí como é que está a coisa, né? O jornal está dizendo que esse Saulo, esse camarada aí, é complicado, Deus. Não sei se o senhor está sabendo, entendeu? Mas eu estou te dando um toque, né? Te dar uma ideia, né? Verdade que a gente faz muitas vezes isso com Deus? Deus não sabia o que era Saulo, quem era Saulo, como era Saulo, o que Saulo estava fazendo? Ah, sim, que nesse dia caiu, né? O resor angelical, e ele não sabia que Saulo estava indo para Damasco para prender os cristãos. Lógico que ele sabia, claro que ele sabia. Deus não sabe o que passa com você nesse momento, o que está passando na sua vida, nesse instante. A gente às vezes fica tentando dar aquela refrescada em Deus, né? Olha, não sei se o senhor está sabendo, mas eu estou nessa situação aí, né? Então, só para o senhor saber, né? A coisa está meio assim, né? Meu casamento, minha família, sabe? Eu tenho uma conta na Suíça, mas não tem dinheiro lá, né? E aí a gente às vezes fica tentando, de alguma forma, colocar Deus em dia, como se pudéssemos nós fazermos isso. Ananias me identifica muito, porque ele demonstra justamente essa pessoa, que sabe o que está acontecendo e que tem dificuldades, como eu e como você. Ananias não é diferente de mim, de você. E é bonito o texto, eu sou apaixonado pela Bíblia, porque se nós estivéssemos lendo um texto grego, da cultura mítica grega, Ananias não faria esse questionamento para Deus. Ananias fala assim, claro, meu Deus, é verdade. Os oráculos também me falaram sobre isso. É verdade, eu estou sabendo disso também. Você pega a cultura mítica grega, né? É a coisa assim que você está assim, quase no céu, maravilhoso, tudo é perfeito. Ninguém entra em convergência, em divergência, não há discussões, não há problemas. Vamos voltar para a realidade, né? E o texto bíblico é apaixonante porque Ananias faz justamente o contrário, tentando convencer a Deus que apostar em Saulo não é uma boa aposta, não é uma boa ideia, né? Tem outra gente aí, né? Fala lá com o Marco Antônio, né? Vai lá, né? Fala com ele, mas Saulo, né? Por favor, Deus, né? Saulo não, né? E assim a gente começa a entender que Ananias está representando muito o que eu e você somos. Mas qual é a resposta de Deus para Ananias? Vai, porque este homem ainda vai sofrer muito pelo meu nome. E aí Ananias vai falar o quê? Amém. A última palavra de Deus. Vocês já tiveram essa experiência? Às vezes acontece comigo, não sei se acontece com vocês. Às vezes eu fico numas contendas com Deus, sabe? Deus sabe o que é, não está dando isso aqui, né, e tal, né? E aí Deus, mas e isso? É verdade. Não, mas além disso, tem essa situação aqui, né, Deus? Você está vendo isso? Mas e aquilo? Tudo bem, tem isso, tem aquilo, mas então, voltando ao assunto, né? E Deus fala assim, mas e aquilo outro, você percebeu? E aí a gente olha assim, tá bom, eu já entendi, eu não vi nada, não entendi nada, então vou me calar e deixa Deus fazer. Amém. O Senhor sempre está certo, não adianta discutir com o Senhor. E assim eu vejo Ananias, muito humano, muito eu, muito você, né? Dizendo para Deus
aquilo que é próprio de cada um de nós, porque a gente olha algumas coisas acontecendo e dá a impressão, né, de que Deus não está vendo. Deus não está sabendo. Como se Ele não fosse onisciente. Mas Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. E mesmo em meio a esse contexto, era desejo de Deus utilizar a Saulo. E aí, nesse momento, a gente começa a ver que Deus, em um dado momento lá da história, olhou lá para o seu Carlos e falou assim: eu quero usar esse homem. Num dado momento, ele olhou assim e falou assim, viu o Fernando e falou assim: eu quero usar o Fernando. Um dia ele olhou lá assim e falou assim: a Nádia, eu quero usar essa mulher. E assim ele olhou para mim, olhou para você, olhou para cada um de nós e disse: é esse que eu vou usar. E a gente olha para a gente e olha assim: sou eu mesmo? Tem certeza? Você vai apostar em mim? Mas Deus apostou em você. Porque Ele tem um projeto na sua vida. Porque para Deus o mais importante não é o que você era. À medida que você entrega a sua vida nas mãos de Deus e pede perdão para Deus, e Deus sabe aquilo que passa no seu coração, e pede que Deus mude a sua vida, o que é importante para Deus é o que você vai ser. E Ele sabe o que você vai ser. E Ele quer que você seja, para sermos diferentes e sermos igreja do Senhor Jesus. Quando eu olho para Ananias, eu vejo a tolerância. Mas não uma tolerância por conceito filosófico, a tolerância daquele que foi salvo em Cristo Jesus. A tolerância que foi formada na conversão a Cristo Jesus. E quando eu fui convertido a Cristo Jesus, eu entendi que os meus pecados, eu não podia apagá-los. Mas Deus apagou. Os seus pecados, você não podia apagar. Mas Deus apagou. E Deus chamou a mim e a você para sermos uma nova vida em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Assim Deus tem esse propósito para cada um de nós. Assim a gente começa a perceber que Ananias, embora muitos tenham esquecido de Ananias, mas para mim Ananias é um herói da fé. Ananias não questiona mais a Deus. Ananias simplesmente se levanta e vai à rua direita. E vai à casa de Judas. E procura por Saulo. E vai em busca daquele que ele sabia que tinha vindo a Damasco para matar os cristãos. Mas ele obedece à voz de Deus. E eu vejo então a fraternidade, a tolerância, vencendo a razão, vencendo a intolerância, a xenofobia, os medos, os ódios, as angústias. Então, nesse momento, eu olho para o texto e vejo uma coisa muito especial. O texto diz, e é a primeira vez que aparece, que Saulo foi a Damasco para buscar os do caminho. É a primeira vez que os cristãos são chamados como os do caminho. Os do caminho é aqueles que estão trilhando o caminho de Jesus. São imperfeitos, são falhos, são pecadores, têm as suas fragilidades, mas estão lutando, estão no caminho. E nesse caminho estão permanecendo fiéis a Jesus. E porque estão permanecendo fiéis a Jesus, os outros estão olhando para eles que estão no caminho e falam: aí vão os do caminho,
Que caminho? O caminho que fazia Jesus. Eles fazem o mesmo caminho que Jesus fazia. Nós estamos falando de um caminho geográfico, ele vai daqui para ali, né? Não, nós estamos falando de um caminho que Jesus fez de tolerância, de amor, de restauração, de dar alimento, de socorrer ao pobre, socorrer a viúva, socorrer o órfão, amar o pecador, restaurar o que está caído, aquele que está enfermo ser curado, aquele que estava cego passar a enxergar, e trabalhar essas vidas para que elas tenham uma novidade de vida a partir de Cristo Jesus. São os do caminho. Então, quando eu olho para a conversão de Saulo, eu vejo justamente o sentido de sermos cristãos. Por que eu sou cristão? Porque eu sou um dos caminhantes do caminho. Porque você é um dos caminhantes do caminho. Porque estamos caminhando com Cristo Jesus. Porque estamos lutando com Cristo Jesus para fazer o melhor, para alcançar a todos quantos pudermos alcançarmos para a glória do Senhor Jesus. E é interessante então porque Ananias entra nessa casa e eu imagino o que você faria, o que eu faria no lugar de Ananias. Ananias poderia ter entrado nessa casa e sido um pouco pesado com Saulo. Ele podia falar, Saulo, esse homem apareceu em revelação essa noite. E é verdade, tinha aparecido. Estou sabendo da sua ficha aí, está suja. É verdade? Deus tinha falado com Saulo. Coisa está feia aí. Deus falou assim, olha, vai lá e ora por Saulo. Se não orar por você, ó, coisa está feia para o seu lado aí. Vai para o andar de baixo. Ananias poderia ter entrado, aquela atitude na casa de Judas, né? Vou eu orar por Saulo, né? Oro por aquele morra de uma vez, né? Já que está doente, não está enxergando, né? Vou orar, dar extrema unção, né? Vai embora, né? Poderia ter feito isso, Ananias. Mas interessante, o texto me chama a atenção porque o texto diz que Ananias entra e diz, Saulo, irmão. Irmão. Essa palavra muda tudo. Ananias não foi para condenar a Saulo. Ananias não foi para julgar a Saulo. Ananias foi para acolher a Saulo como irmão. Como irmão. Saulo, irmão, que boas-vindas Saulo está recebendo nesse momento. Imagine Saulo com as suas dúvidas, as suas questões contra os cristãos, passou pelo Gólgota, lembrou do martírio de Jesus, lembrou que Jesus ressuscitou, não acharam o corpo, passa pela Galileia, lembra por os lugares que ele passou, os milagres que ele fez. E ele está indo a Damasco para prender os cristãos. Aí no meio do caminho, né, alguns falam assim, Saulo caiu do cavalo. Né? Não diz em nenhum momento que Saulo estava a cavalo, ok? Aliás, muitos comentários acham que Saulo estava a pé mesmo, porque esse caminho se fazia a pé. Demorava-se uma semana de Jerusalém a Damasco. Mas, né, Saulo está no meio do caminho, tem a visão e fala assim, né, quem é, Senhor? Ele fala, sou Jesus, a quem você persegue. Mas quem Saulo estava perseguindo? A Jesus? Perseguiu os cristãos.
Mas quando você persegue os cristãos, quando você persegue a igreja, você está perseguindo a Jesus. Como fica a cabeça de Saulo nesse momento? Eu estou indo perseguindo os cristãos e descubro que ao invés de perseguir os cristãos, eu estava perseguindo o próprio Deus, o Messias. E aí esse Deus fala para Saulo: levanta e vai para Damasco e entra na casa de Judas e eu vou mandar alguém para orar por você lá. Aí ele levanta, abre os olhos e o que ele enxerga? Nada. Como fica a cabeça desse fariseu de fariseus? Bem feito, Saulo, você agora foi castigado, nunca mais você vai enxergar na vida. Ficou cego, para você aprender, maldição de Deus sobre a sua vida, Saulo. Saulo fica 3 dias sem comer e sem beber. É o texto que diz isso. Imagina o pânico que há no coração de Saulo nesse momento. E eu estou sendo castigado, Deus nunca mais vai me perdoar. E Deus tinha um propósito na vida de Saulo. E envia Ananias para cumprir esse propósito na vida de Saulo. A conversão de Saulo, para mim, é uma conversão realmente maravilhosa. Saulo vai numa direção contra os cristãos, contra esse Cristo, contra essa heresia. Ele está indo nessa direção e perseguir aos cristãos em Damasco. Tem um encontro com Jesus. Ele fala: agora vamos a favor dos cristãos. Eles é que estavam certos, eu estava errado. Isso se chama metanoia. Metanoia, você está indo em uma direção e de repente você para na minha volta 180 graus e volta na outra direção. Isso é a palavra conversão, no grego metanoia. Porque os meus conceitos não são nada diante de Deus. Os meus princípios não são nada diante de Deus. O que eu acho? Diria a Deus: você perdeu alguma coisa? Não, então não ache nada. Deixa que eu acho. Eu sei o que é melhor. Saulo tem uma conversão nesse momento, que ele ia com as cartas, né, do sumo sacerdote Caifás, para prender, para dar ordem, para fazer acontecer. Agora ele fica cego. E o texto diz que ele precisa da ajuda dos seus companheiros para voltar para Damasco e entrar na casa de Judas, porque nem isso ele consegue fazer. Saulo mostra para mim o que eu e você somos. Nós vamos numa relação de independência. Eu sou independente, eu faço, eu aconteço, porque eu sei isso, eu sei aquilo, eu estudei isso, eu estudei aquilo. E aí Deus fala assim: vou te ensinar uma coisa. Você precisa aprender a ser dependente de Deus. Porque isso que você estudou, olha aqui. Aqui que você aprendeu, olha aqui. Aquilo outro, olha aqui. E a gente começa a olhar assim, né, como um castelo de cartas, né, caindo na nossa face, e a gente olha assim. O próprio Saulo diz que ele considerou esterco. Esterco é uma palavra bonita, né? Cocô, né? Tudo que ele sabia. E Saulo é doutor, não é um Zé Mané, né? Não é um Zé Coió, né? É um doutor. E ele olha para tudo que ele aprendeu e fala assim: nada. Passa na peneira, não sobrou nada. Joga fora. Vamos aprender tudo de novo. Saulo mostra para mim e para você que eu preciso dessa relação de dependência com Deus. E nessa relação de dependência com Deus, Deus vai me levar para lugares que eu não quero ir, para fazer coisas que eu não quero fazer, para falar coisas que eu não quero falar.
mas Ele quer que eu faça, que eu fale e que eu vá, porque esse é o propósito de Deus para a minha vida. E assim eu começo a entender com Saulo o que é agora viver na dependência de Deus. Que antes meus conceitos me levavam numa direção, mas agora a palavra me leva em outra direção. E é uma metanoia, uma mudança aqui de direção. Antes eu vou para o norte, agora eu vou para o sul. Porque houve uma mudança completa na minha vida. E essa mudança se chama Jesus de Nazaré. Deus tem esse propósito, de transformar a mim e a você. E aí, nesse momento, o que eu enxergo? A intolerância, a xenofobia, os meus conceitos, caindo tudo isso por terra e vindo a compaixão, o amor, a tolerância, o desejo de Deus sendo cumprido na minha, na sua, nas nossas vidas. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Saulo era o exemplo da intolerância. Saulo mostra para mim que muitas coisas eu ainda preciso me render a Jesus. Tem que haver uma ruptura na minha vida. Tem que haver rupturas na minha vida. Ananias mostra para mim a tolerância, a obediência. E nessa relação de Saulo e de Ananias eu vejo então o que é a conversão. O que é a metanoia? O que é a ruptura em Cristo Jesus? Deus tem um propósito para cada um de nós. É interessante porque depois que Ananias ora por Saulo, e aqui eu estou terminando, diz que caíram como que umas escamas nos seus olhos. Ninguém estava lá na hora para tirar uma foto, mandar analisar no laboratório para saber o que era aquilo, né? E nem vou entrar nesse assunto, nem vale a pena. Mas eu vejo que tem que algumas escamas cair dos nossos olhos, para que nós passemos a enxergar aquilo que Deus tem como propósito para mim e para você, como igreja do Senhor Jesus. Saulo recupera a sua vista, passa a enxergar, e o que ele faz? Vai embora para Jerusalém, verdade? Não. Fica em Damasco. E é em Damasco que ele começa a pregar. No final do capítulo aí, da perícope, né, versículo 19, diz que ele ficou alguns dias. Os comentaristas bíblicos falam que ele ficou 3 anos em Damasco. Então esses alguns dias foram alguns anos. Né? Agora, o primeiro lugar que você vai pregar é justamente o lugar que todo mundo sabe que você veio para matar todo mundo. Legal? Que todo mundo sabe que você veio com as cartas de Caifás para prender todo mundo. Legal para você? Aí começa o ministério de Saulo. Após esse momento, Saulo vai para a Arábia. Vai para o contexto árabe. Vai aprender com a xenofobia, que ele era xenófobo. Agora você vai aprender o que é xenofobia. Depois de 7 anos passados, ele vai para Tarsis. É Saulo de Tarso, né? Vai para Tarso. E fica mais 7 anos em Tarso, em Tarsis. São 14 anos que Saulo fica na geladeira. E só depois de 14 anos que Barnabé vai buscar a Saulo. E aí a gente começa a entender que Saulo precisa ser trabalhado para se tornar Paulo, o apóstolo dos gentios. Se Saulo precisava ser trabalhado, eu não preciso. Eu não preciso ser trabalhado por Deus. Sou eu melhor do que Saulo? Sou eu melhor do que Paulo? Não. Saulo mostra para mim que eu preciso de Jesus.
Eu, pastor Richard, preciso do Senhor Jesus. Todos os dias. Todos os dias. Após esse momento é que Deus usa a Saulo como Paulo. Deus quer usar a mim e a você. E eu creio que se de alguma forma isso demora, é porque Deus não tem pressa, Deus não tem propósito na sua vida, é porque Deus não está ouvindo a sua oração, é porque Deus não gosta mais de você, porque você usa sempre a mesma camisa, né? Porque você torce para esse time, né? Não devia torcer para o outro. Não. Eu, muitas vezes, retraso aquilo que Deus quer fazer através de mim. Saulo é um exemplo disso. E Deus queria usar Saulo. E hoje, nós cristãos, século 21, podemos dizer, se não fosse Saulo, não teríamos o Novo Testamento. Quem sabe daqui a 10 anos, alguém vai olhar e falar assim, se não fosse você, não teríamos isso hoje. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 anos. Mas Deus sabe. E Deus tem propósitos para mim, não para hoje, não para a semana que vem. Mas o propósito de Deus é eterno. É de eternidade a eternidade. Mas é hoje que começa o primeiro passo dos caminhantes do caminho. Os caminhantes que seguem o caminho de Jesus. E esse caminho é o caminho mais maravilhoso que nós podemos trilhar. Com Jesus. Diríamos nós, Cordeirinho de Jesus, né, cantando, né? Com Jesus no barco, tudo vai muito bem. E essa é uma grande verdade. Quero convidar você a pensar nessa palavra essa tarde, e entender que muitas vezes eu e você olhamos, julgamos, pensamos, argumentamos, diria os filósofos, né? Elucubramos, né? Mas elucubrâncias, né? E muitas vezes isso é apenas uma divagação daquilo que Deus tem e sempre teve com um propósito para cada um de nós, para a nossa vida, para mim e para você.